Continuando aqui com as considerações sobre o assunto adicção, recuperação, gostaria de citar algumas coisas que são, assim, nesse trabalho, fundamentais para que um candidato a uma vida limpa, alguém que depois de muitos anos, de muito tempo usando álcool e outras drogas, e se tornando impossibilitado, por alguma razão, de continuar com o uso dessas substâncias, pretende parar e montar uma vida da qual não faça mais parte o uso de álcool e outras drogas. Então eu gostaria de falar aqui sobre questões que poderão ser importantes na conquista de uma vida de abstinência e de uma talvez sonhada sobriedade. Abstinência no sentido de se manter limpo de substância alteradora e sobriedade no sentido de tornar a vida algo nobre e interessante para continuar sendo vivida. Quando a pessoa, normalmente, ela passa um tempo abusivamente longo no uso de substâncias, ela vai perdendo de uma maneira assustadora e lenta suas melhores possibilidades, vai pisando em cima de oportunidades que vão ser aproveitadas por outros e ele vai ficando cada vez mais para trás. E o fato de também se diminuir, se desmerecer, alimenta um cada vez mais crescente sentimento de inferioridade, que vai tornando cada vez mais difícil uma vida limpa. Porque à medida em que a pessoa olha para ela e não encontra valores até no plano material, e ela olha para ela e enxerga dores de perdas absurdas, né? Muitas vezes as pessoas nem acreditam quando são contadas, a pessoa desanima. Ela olha para ela e fala, pô, não vale a pena. Muitos até voltam ao uso de substâncias de uma maneira desanimada por a vida não lhe dar aquilo que ela vê que as pessoas têm e que lhe é negada. E essa é uma estratégia para o uso, inclusive, que todo adicto, todo pretendente a uma vida limpa deve afastar de si esse tipo de ideia alimentada pelo desânimo de estar perdedor na escala de valores da vida. Então é muito comum quando a pessoa entra em algum lugar onde ela pretende alimentar o seu sonho, a sua esperança de vida limpo, é muito comum que ela se atire de uma maneira até bastante intensa a uma vida de busca de coisas, porque as referências que ela vai ter de que se ela está sendo bem-sucedida ou não, ela reside nas coisas que ela conquista. Se ela, por exemplo, conquistar um diploma, seja qual for, ela olha para isso e fala, pô, eu estou dando certo. Se ela conquistar bens materiais, coisas, ela vai olhar para cada uma delas e vai falar para si mesmo que ela está dando certo, apoiada naquelas coisas que ela está adquirindo para poder dar para ela uma satisfação momentânea. É o mesmo princípio que era usado para usar drogas e álcool. Buscar satisfação momentânea.
produzir fatos que me deixam feliz e continuar dessa maneira com uma profunda incapacidade de lidar com fatos que não sejam muito agradáveis. Achar que a vida está conspirando contra ele a partir do momento que a vida não está lhe dando o que ele merece. Apesar de tudo, ele é um cara que passou um tempão usando e agora ele está andando direito. Então, todas as forças do universo ou do Deus de sua crença cultural dizem que o mundo tem que ser generoso com ele. Ele esquece de olhar para o lado e ver o tamanho dos problemas que as pessoas que existem no mesmo mundo que ele têm. E as dificuldades que as pessoas têm são exatamente as mesmas que ele vai ter ou pode estar tendo numa vida limpa. Então, alimentar esse sonho doente de que a vida deve nos premiar com coisas e acontecimentos que nos façam permanentemente felizes é o caminho errado. Talvez seja o caminho escolhido para voltar ao uso de substância. É interessante observar que uma pessoa que pretende viver uma vida limpa, sem retorno à substância, ela necessita aprender com um programa eficiente, aprender de uma maneira constante e permanente, lidar muito mais com as coisas que não deram certo do que com as coisas que dão certo, porque senão o mesmo mecanismo de uso de substância continua funcionando. Eu fico feliz se sou premiado pela vida, eu sou condecorado pelo fato de estar distante de substâncias, ou eu sofro, ou eu entro numa atmosfera de rebeldia e a rebeldia continuada, se não for detida de uma maneira saudável, ela poderá fazer com que ele pense que a vida nas drogas compensava muito mais. Aliás, muita gente pensa assim, né? E quando a pessoa fica limpa, o primeiro grande movimento dela é um movimento de conquista. Tenta buscar a qualquer custo coisas que possam dar para ela a sensação de que ele é um vencedor. Ele é um vencedor, um tipo herói, porque ele usava e parou de usar, ele tinha uma vida abandonada e de repente ele se cuida e etc. Então, com essa visão, ele vai investir na imagem e vai gerar um estado de competição permanente com o mundo que o cerca, tentando teimosamente mostrar para as pessoas que o conheceram em outros tempos o grande vencedor que ele é. E isso é como uma bola de sabão, porque esse tipo de recuperação, se é que dá para chamar de recuperação esse movimento, ele é como uma bolha de sabão. De repente, aquele sonho de realização que não se conquista pode explodir. Essa bolha, essa maneira errada de sonhar. É ruim sonhar? Está errado? Não, deve sonhar, claro. Principalmente uma pessoa tão carente como um dependente de substâncias que jogou a vida dele no lixo durante anos importantíssimos da sua juventude, ele vai tentar valorosamente acumular vitórias e vai ficar criando um público, que há público para tudo e para isso também, vai tentar criar um público e disputar com esse público, ou falar para eles o tempo todo das suas vitórias e tentar passar de uma maneira irresponsável
para os outros que ele se recupera a partir das coisas que ele começa a conquistar. Isso é um erro. Qual que é o caminho correto para a recuperação? É claro, é se atirar na vida, na busca de coisas que ele deveria ter corrido atrás e não teve tempo porque as drogas não lhe permitiram. Mas ele precisa entender que o fato dele estar limpo, ele não pode estar amarrado à quantidade de vitórias que ele conseguir na sua vida, na sua caminhada. É importante entender que ficar limpo é a conquista de algum tipo de paz. E a angústia de buscar intensamente pode comprometer e pode conspirar contra essa atmosfera de paz que ele deveria buscar. É importante compreender que tem que haver algum tipo de programa para poder alicerçar a qualidade dessa busca e afinar a visão para que ele não olhe para o lado errado e construa um futuro imediato apoiado em coisas que, assim que adquiridas, também ficarão velhas. Ele precisa entender que a busca maior, ela precisa estar voltada para bens que não cansam. E os bens que não cansam e que não gastam são os bens espirituais. Honestidade, boa vontade, mente aberta. Quando ele se atira desesperadamente na luta para construir uma imagem para os outros, tentando teimosamente mostrar para os outros que ele está outro, porque ele fisicamente ele mudou de um sujeito acabado, abandonado pelas drogas, pelo álcool, ele passa a ser uma pessoa bem parecida, vai para as academias modelar o corpo e coloca irresponsavelmente a sua busca maior na direção de conquistas efêmeras, coisas que vão levá-lo a cansar de si mesmo. Durante um tempo, alguns realmente se iludem de que a busca pela aparência, a busca de coisas para poder se mostrar diferente, algum tempo isso vai alimentá-lo, mas não durante todo o tempo. A sede da alma e do espírito, ela não é de coisas materiais. As coisas materiais são efêmeras, passageiras, e é preciso buscar alguma capacidade de autopacificação, e para isso é importante se envolver com algum programa que lhe dê uma paciência espiritual, que lhe dê esperança, e a esperança é o nascimento de um poder maior que funciona. Conseguir olhar para objetivos maiores, porque senão ele vai ficar o tempo todo grandemente preocupado com pequenas coisas, e as pequenas coisas continuarão alimentando ele numa busca de outras coisas pequenas, iludindo-se continuadamente que a saída para a angústia que o toma é sonhar de novo e buscar de novo. Essa busca ela se torna muitas vezes tão adoentada que a pessoa ela troca de busca e tantas vezes que ela
não sabe exatamente nem o que ela está buscando. Objetivos materiais são importantes para dar uma base de conforto para a vida, saúde, corpo, mas não tem força para manter um ex-usuário dependente de substâncias alteradoras dentro de uma realidade a qual valha a pena. Então, eu quero considerar isso. Vou dar para essa live, para essa gravação, o nome de Buscas Inúteis. Cuidado, porque o que você busca é exatamente a realidade que você constrói. E a sua felicidade, a sua paz de espírito mora na realidade dentro da qual você vive. Ao parar de usar drogas e passar daquele período mais angustiante de fissura, de memória eufórica, de desejo, de vontade de usar, talvez até tomando medicamento, ou talvez até se internando num lugar onde fica longe da possibilidade de retorno à substância imediato, ele use o meio que quiser para poder conquistar essa sequência de dias limpos, mas é muito importante desconfiar sempre que aquilo que se chama de sobriedade não mora na busca intensa de preencher sonhos inúteis e materiais. É importante se envolver com ferramentas, com pensares novos que te levem ao reino do Espírito. E foi exatamente pela distância que se manteve desse relacionamento espiritual que o álcool e as drogas e outras grandes dificuldades ligadas ao plano material se fizeram presentes e quase lhe tomaram a vida. Se não lhe tomaram a vida definitivamente, tomaram-lhe um tempo extremamente precioso, uma grande parte do seu viver, e foram deixadas de lado infinitas coisas que poderiam ter sido feitas em benefício próprio. É importante entender e até aceitar que esse ser que chega para uma vida nova precisa de bens materiais, de coisas materiais, mas que ele precisa muito mais que isso, é uma paz de espírito e uma tranquilidade para não se permitir acreditar que essas são as coisas que vão lhe ajudar a atingir uma vida de sobriedade. É importante para aqueles que escolhem, procuram um bom caminho, uma boa ferramenta para poder realizar esse sonho de viver em paz. Tem nos 12 passos das Irmandades Anônimas, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, tem essa grande ferramenta testada e aprovada na vida de alguns milhões de pessoas ao redor de todo o mundo e com uma história longa. É uma ferramenta que não permitiu que muitos prometidos mortos não morressem e, depois de experiências terríveis, conseguissem encontrar ainda
uma vida pela qual vale a pena viver. Essa gravação vai lá para conta Sergio.Murilo. Divulguem, compartilhem, inscrevam-se no canal do YouTube Sergio.Murilo e vejam todas as lives que vão aparecendo por lá. Muito obrigado, um beijo no coração.